Você vai fazer o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Você precisa conhecer a lei de tortura, que é a legislação mais cobrada pela Banca IBFC. E aqui vamos trazer alguns assuntos relevantes para a sua prova, que provavelmente vai estar no dia do seu concurso. Olha só o que fala a questão número 1. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E isso está certo ou está errado? Caro aluno, isso aqui está de acordo com a legislação, que fala o seguinte, olha só. Vou até trazer o comentário aqui já para vocês verem. Assertivo está correto. Olha só. O crime de tortura, ele é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Muito cuidado, porque aqui a banca IBFC ela gosta de tirar esse insuscetível de graça ou anistia. E se ela colocar que o crime de tortura é inafiançável e somente aqui, suscetível de graça ou anistia, a questão se torna incorreta, ok? Sem mais delongas, vamos para a questão número 2, que vai falar o seguinte: se o crime de tortura for perpetrado por agente público, a pena será aumentada na metade. E essa questão está incorreta. Eu quero que você faça o seguinte, aqui ó, eu vou desenhar. Primeiro eu vou trazer aqui esse comentário, que vai falar o seguinte, a questão está errada. E aqui você vai desenhar aquela igrejinha, que tem uma cruz em cima. Aqui é a igreja católica. Por que a igreja católica? Porque na igreja católica a gente tem o quê? Nós temos o terço, né? E a gente vai também ter aquele cesto de jogar lixo, jogar, amassar um papel, um lenço, e jogar no cesto. Imagine que o padre, ele venha e você fale: ô padre, eu pequei. Aí lá se vê um padre com aquele cesto, com aquele terço, um cesto numa mão e um terço, aquele terço de rezar na outra mão. Aí, toda vez que você vê esse aumento de pena na lei de tortura, vai ser o seguinte, vai ser de um sexto a um terço, ou seja, um sexto a um terço. Se o crime for cometido por agente público, vai aumentar um sexto a um terço. A questão aqui está dizendo que vai aumentar o quê? Vai ser aumentada pela metade e está errada. Se for cometida por agente público, aumenta-se o quê? Um sexto a um terço. Lembre do padre. Se o crime for cometido contra criança, gente, gestante, portador de deficiência, adolescência ou maior de 60 anos, esse crime será aumentado de um sexto a um terço. E se o crime for cometido mediante sequestro, também será aumentado de um sexto a um terço. Aqui eu quero trazer alguns exemplos para você, que a prova pode fazer o seguinte com você. A malvada da banca examinadora vai fazer o seguinte: se o crime for cometido contra a mulher, mas não é mulher, gente, olha só, aqui está falando que é gestante. A gestação é uma característica da mulher, porém, não está dizendo aqui que é mulher, está dizendo que é a gestante. E outra pegadinha também é aqui, ó, mediante sequestro. A banca vai colocar lá para você, mediante rapto será aumentado de um sexto a um terço, mas a lei não fala em rapto, a lei fala em sequestro. Então fique atento a essas informações e vamos para a próxima questão. Gente, lembrando que esse material aqui vai estar disponível para você adquirir e teve um reajuste de preço, salvo engano, para a Guarda Municipal de Manaus está ou é 25 ou é 27 reais. Um material com os principais assuntos que a Banca IBFC pode cobrar de diversas leis, ok? Olha só, questão número 3 vai trazer o seguinte: constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Porra, discriminação racial ou religiosa é crime de tortura?
Eu te digo, sim, é crime de tortura. Você vai, olha só esse mnemônico que eu vou trazer para vocês, olha só. Você vai pegar aqui, ó, e vai fazer o seguinte. Vai colocar um T minúsculo, um O minúsculo e vai colocar esse Rzão aqui, ó. Tortura. Dois R maiúsculo, que são esses R de discriminação, que são de discriminação racial. Aqui nós temos racial e aqui nós temos R grandão de religioso. Religiosa, né? Tá aqui na questão. Se a questão cobra só uma das duas, se é válido marcar como certo, tipo se ela tivesse marcado aqui, ó, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial, já estaria certo a questão. E se tivesse colocado só religiosa, estaria certo. E ambas também estão certos. Gente, tem uns passarinhos aqui na frente da minha casa, tem uns pés de fruta e estão cantando aqui para deixar nossa aula mais agradável. Então é o seguinte, gente, então está certo. Lembrando que o comentário está todo esquematizado, já está aqui, ó, constitui crime de tortura, aí vai falar lá embaixo, ó. Aqui é a finalidade, né, ó, prejudicar, constranger alguém, né, com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, igual está lá em abuso de autoridade. Só que aqui a gente tem outros elementos subjetivos, né, que é tortura à prova, tortura castigo, que eu vou adentrar em vocês caiu bem mal, né, mas eu vou ensinar isso a vocês em outra aula, em outras questões, ok? Vamos lá, continuando. Questão número 4. Vai falar o seguinte: na mesma pena do delito de tortura, incorre quem submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Essa questão está correta. Lembrando que aqui a gente está falando sobre submeter pessoa presa, pessoas encarceradas, né? Aqueles delinquentes que não estavam de acordo para viver em sociedade, que estavam cometendo aquelas infrações que agora estão presas, eles também, então é disso que a questão está tratando. Eu fugi um pouco aqui do assunto aqui, peço perdão. Olha só, na mesma pena do delito de tortura. Para responder, a gente precisa conhecer o artigo 1º e esse incisozinho que fala o seguinte, olha só. Da mesma pena incorre quem submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Questão corretíssima. E agora vamos para a questão número 5, que vai falar o seguinte: o condenado por crime previsto na lei de tortura sempre iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. A questão está certa ou está errada? Gente, toda vez que tiver um sempre, alguma coisa assim, você já tem que ficar esperto, porque geralmente essa questão está errada. E olha só, o erro da questão é falar que sempre iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, visto que a gente tem uma modalidade na tortura que é a tortura à omissão, que em vez de ser reclusão vai ser detenção, ou seja, vai ser uma pena de detenção de 1 a 4 anos, enquanto todas as outras penas no crime de tortura é de 2 a 8 anos. Aí vai ter alguns agravantes, né? Mas geralmente é 2 a 8 anos. E já na omissão, né, que é a tortura imprópria, também conhecida, ali vai ser apenas detenção de 1 a 4 anos, então não vai ser sempre em regime fechado, ok? Vamos dar continuidade. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ai, cara, essa moto tá atrapalhando meu vídeo. Eu tava para ir lá e conversar com esse cara, sinceramente, mas vamos dar continuidade. Gente, vou ler de novo, tá bom? Olha só, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Olha só,
A questão está falando o seguinte, vamos dizer que eu cometi tortura, pratiquei o crime de tortura. E nesse crime de tortura, está dizendo que a própria condenação vai fazer com que eu perca o cargo. Tá bem aqui, ó. Perda do cargo, da função ou emprego público. E está dizendo também que eu vou ter uma interdição. Eu vou ficar proibido de exercer aquela atividade pelo dobro do prazo da pena, pelo prazo do dobro da pena aplicada. Vamos supor que eu pegue 8 anos. Eu tenho que passar 16 anos sem exercer aquela função, sem ter o direito, né, de fazer um novo concurso, sei lá. Se eu pegar 4 anos, eu tenho que ficar 8 anos, porque é o dobro e a questão está correta. Se vir o triplo, se vir igualmente ao prazo da pena aplicada, essa questão está errada, porque ali fala que realmente é o dobro. Olha só, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Questão corretíssima. E agora vamos dar continuidade e vamos para a questão de número 7, que fala o seguinte: comete crime de tortura com pena reduzida o agente público que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Eu te pergunto aqui, o agente público vai ter, deixa eu ver, a pena reduzida se ele cometer crime de tortura. Foi isso que a gente aprendeu nessa aula já. E a questão está incorreta, gente, porque ele vai ter a pena aumentada de 1/6 a 1/3. Lembra do padre? Ele vai vir com 1/6 na mão, 1/6 na mão e vai vir com 1/3 na outra, ok? Então a questão está errada, olha só. Aqui eu deixei claro, aumenta-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por agente público, né? Se o crime é cometido contra criança, gestante, que é gestante, não é mulher, gestante, portador de deficiência, adolescente, maior de 60 anos. Aqui, ó, maior de 60 anos. Você sabia que o Estatuto do Idoso, que está no seu edital aí, considera idoso aquela pessoa que tem mais de 60 anos? Uma lei de Estatuto do Idoso dentro de lei de tortura. Se você ainda não estudou tortura, você já vai lembrar, olha só, o idoso é aquele que tem mais de 60 anos. E a idosa, que é a mulher, aquela que tem mais de 65, é errado. É somente tanto para homem e para mulher, 60 anos de idade. E se eu te falar que o idoso com 80 anos tem preferência a o idoso de 60 anos, tá certo ou está errado? Está certo? Então vamos dar continuidade, senão a gente vai entrar em outro assunto aqui, beleza? E também se o crime é cometido mediante sequestro. Aqui, gente, ela vai aumentar a pena de 1/6 e 1/3. Todas essas questões abaixo é referente ao aumento de pena de 1/6 a 1/3, ok? Questão número 8. Eu não sei se eu resolvo essa questão número 8 agora. Eu vou deixar para resolver na outra aula, porque agora eu tenho um compromisso com minha adorada esposa. Completei 3 anos de casado num papel e vou levar ela para almoçar. Então até o próximo vídeo. Força e honra e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.